Olá, caros alunos. Em quase todos os livros dedicados aos temas de metodologia científica ou de pesquisa científica, ou metodologia de pesquisa, nós vemos sempre uma classificação de tipos ou níveis do conhecimento que tem uma finalidade em comum. Qual que é essa finalidade? É mostrar que existem vários tipos de conhecimentos, mas que também existem grandes diferenças entre esses conhecimentos. Nós aqui vamos tomar como referência duas obras que eu tive acesso, que é a obra de metodologia científica do José Luiz de Paiva Bello e o livro de metodologia científica das autoras Eva Maria Lakatos e Marina Andrade Marconi. E eu vou me referenciar a eles como Bello e Lakatos e Marconi é a segunda obra. Nós vimos na aula passada, quando a gente falava em conhecimentos, níveis de conhecimento, tipos de conhecimento, nós estávamos falando sobre os saberes que podem ser sistematizados, verificáveis ou não, certos ou prováveis, etc. Não é isso? O conhecimento ele está diretamente ligado ao ser humano e à sua realidade. Por isso que é importante a gente frisar que sempre vai existir uma influência dessas relações do ser humano com o meio no qual ele vive, no qual ele constrói seu conhecimento. Existem algumas classificações de tipos de conhecimento que eu tomo aqui nessas referências que eu falei, que vão determinar alguns tipos de conhecimento. Por exemplo, conhecimento empírico, que aqui é tomado no sentido vulgar, do senso comum, não é tomado numa visão ampla, igual a gente viu no empirismo. Uma visão bem reducionista de empirismo, no conhecimento empírico. O outro também é conhecimento filosófico, que eu também vou colocar aqui, mostrar como é que é também um pouco reducionista essa visão que eles têm. O conhecimento teológico e o conhecimento científico, por fim, que é o que eles vão querer vender. Nós vamos começar falando um pouco do conhecimento empírico. Olha, como eu estou falando, o conhecimento empírico aqui ele está ligado mais à ideia do senso comum. Lakatos e Marconi vão afirmar que o conhecimento empírico ele não vai se distinguir do conhecimento científico pela questão da veracidade, nem pela natureza daquilo que está sendo conhecido. O que vai diferenciar é a forma, ou o modo, ou o método, como a gente vai chegar a esse conhecimento. Nós podemos dizer, inclusive, que a ciência não é o único acesso para o conhecimento da verdade, isso todos concordamos. O José Luiz de Paiva Bello, ele vai lembrar que o conhecimento empírico ele é obtido ao acaso, Ou seja, não é uma coisa assim que você vai, eu estou pesquisando e já vou, não. Ao acaso você descobre muitas coisas, a partir de inúmeras tentativas, ou seja, é um conhecimento que é adquirido através de ações que não são planejadas, é adquirido pela própria pessoa, na sua relação com o meio ambiente, com o meio social, e nesse sentido, ela vai passar por inúmeros erros, inúmeros acertos, até ela chegar nesse conhecimento. Quantas vezes a gente não chega, por exemplo, a se perguntar, por exemplo, a mandioca, como é que quem foi a primeira pessoa que descobriu que aquela raiz servia como um bom alimento, Ou o café, quem é que teve a ideia de torrar o café, torrar o grão de café para fazer uma boa bebida, Na verdade, esses conhecimentos vão sendo adquiridos a partir de várias tentativas e erros, experiências que as pessoas vão passando, observando a própria natureza. Do ponto de vista da utilização de métodos e técnicas científicas, esse tipo de conhecimento, mesmo quando é consolidado como uma certa convicção, como cultura ou como tradição, ele não tem um método, ele é ametódico, não tem um método, ele é assistemático. Por quê? Porque ele se baseia na organização particular das experiências da própria pessoa e não numa certa sistematização das ideias, Na procura de uma formulação geral que explica os fenômenos observados. Não estou pensando aqui em observar, não, às vezes é ao acaso mesmo, E esse aspecto até dificulta um pouco a transmissão de pessoa para pessoa, desse conhecer. Por quê? Você não vai ter um sistema que você pode introduzir como se fosse uma receita que você aplica na realidade, Ele também, segundo eles, ele é valorativo, porque ele se fundamenta em valores do próprio sujeito, que vão acabar impregnando o objeto que está sendo conhecido, É até fácil a gente entender isso. Por exemplo, quando a gente pensa nos cientistas, quantos deles não têm dificuldade de lidar com questões que vão contra as suas convicções? No caso do conhecimento empírico, nós não temos esse problema, não. Por quê? Porque a pessoa já está mergulhada nas suas convicções quando ela está ali observando, ou quando ela descobre alguma coisa ao acaso. Esse conhecimento também ele é reflexivo, porque ele está limitado
a familiaridade que a pessoa tem com o objeto, né? E não pode ser reduzido a uma formulação geral, que todos podem ver daquela mesma forma, porque acaba dependendo muito do ponto de vista do sujeito, né? Ele também é verificável, porque ele está ligado ao âmbito da vida diária, das experiências, né, de respeito ao que pode ser percebido no dia a dia. Então, nesse sentido, ele é verificável. E ele é falível e inexato. O que significa falível? Ele tem falhas, né? E você não tem uma exatidão, né? Porque ele vai se conformar com a aparência com que a gente ouve dizer a respeito dele. Ou seja, ele não permite formular hipóteses sobre a existência de fenômenos que são situados além das percepções que a gente tem da realidade. Vamos supor aqui, a gente já tem ouvido falar muito ultimamente de novo, né, na teoria dos terraplanistas, né, que voltou agora à tona em pleno século XXI. É por causa disso, parece uma volta a esse tipo de conhecimento empírico, né, se baseia exatamente nisso, essas teorias dos terraplanistas, né, eles acabam tendo uma visão reducionista da realidade, né. O outro conhecimento que eles vão abordar é o conhecimento teológico. O conhecimento teológico, o próprio nome já diz, né, Theo é Deus, né, é um conhecimento religioso que se apoia nas doutrinas, e que contém proposições sagradas, que são valorativas, e por terem sido reveladas pelo sobrenatural, né, por esse motivo são consideradas infalíveis e indiscutíveis. Como é que você vai discutir algo que já vem determinado como um dogma, por exemplo, né? E por incrível que pareça, o conhecimento teológico é um conhecimento sistemático do mundo. Por exemplo, ele vai tentar dar uma explicação para a origem, para o significado, para a finalidade, para o destino do mundo, das pessoas. E o mundo é o quê? É uma obra, né, do Criador Divino. Então você vai ter ali uma explicação que possui uma certa lógica. Lógico, se a gente aceitar seus pressupostos. Tipo, se eu aceito que o sofrimento é um castigo do pecado, ou se eu aceito que a boa colheita é uma prova da benevolência de Deus, né, da benevolência divina, então nesse sentido existe uma lógica por trás disso, né? E apesar disso, suas evidências elas não podem ser verificadas sem que seja implícita essa atitude de fé perante o conhecimento revelado. Ou seja, em estrito senso, não são evidências verificadas, né? Elas são acreditadas, né? Vamos dizer assim, né? Você parte de uma crença. Assim, o conhecimento religioso ou teológico, ele parte do princípio que as verdades tratadas elas são infalíveis e indiscutíveis, porque elas consistem em revelações que vêm ou de Deus ou dos deuses, depende da sua religião, né? Ou seja, é um conhecimento ao qual as pessoas chegaram não por auxílio da inteligência ou da racionalidade, mas por causa da aceitação dos dados da revelação divina. E de onde que vêm esses conhecimentos? Eles são adquiridos nos livros considerados sagrados e são aceitos racionalmente pelas pessoas, né? Não é algo irracional, racionalmente, né? E acabam passando também pelo crivo da crítica histórica, mais exigente, então pela tradição. Então existe uma certa sistematização desse conhecimento nesse sentido, mas eles não são verificáveis, né? Agora, o conhecimento filosófico, Lacazette e Marconi vão dizer que o conhecimento filosófico ele é valorativo, porque seu ponto de partida consiste em hipóteses que não podem ser submetidas à observação e não é verificável, porque os seus enunciados e hipóteses, ao contrário do que acontece na ciência, eles não podem ser confirmados nem refutados. Olha, gente, nesse ponto, eu tendo a discordar dessas autoras, né? Apesar de ter lido o manual de uma forma completa, né? Eu discordo desse ponto. Por quê? O conhecimento filosófico, ele pode ser sim refutado, né? E pode ser sim em alguns momentos verificado em algumas ocasiões. Mas a questão é que não se restringe a essa verificação, porque assim como na matemática, a gente também tem graus de abstração da realidade, né? Então, o conhecimento filosófico ele não tem uma amarra, né, que faz com que você tenha que ter uma comprovação imediata na realidade, né? Existe uma abstração. E a possibilidade de ser refutado é exatamente a garantia de que é um conhecimento que está sempre sendo construído, que está sempre em expansão. Então, realmente, essa definição não está muito boa, não. E elas também vão afirmar outra coisa que eu não concordo, é que o conhecimento filosófico é infalível e exato, pois busca, na realidade, uma realidade que é capaz de abranger todas as coisas, todos os seus postulados, todas as hipóteses e não são submetidos ao decisivo teste da observação, que seria a experimentação. Ok, que ela não se limita à experimentação, tudo bem, mas eu discordo nelas porque essa visão é uma visão bem hegeliana, se a gente for olhar bem, né, de filosofia, porque a filosofia ela não abarca
todas as coisas, né? Esse conceito de filosofia não é abranger a tudo, né? Além disso, ela não se propõe a ser infalível, exata, porque ela é própria da atitude filosófica, essa atitude indagadora da realidade, do próprio conhecimento, né? Então isso seria uma contradição, né? Ela se propõe a verdade irrefutável, né? A meu ver, Lakatos e Marconi, ao tentar elaborar uma defesa do conhecimento científico, acabaram se apressando demais em colocar em descrédito dos demais conhecimentos, inclusive aqueles que apontam a própria ciência em suas falhas. Então a gente vai ver em filosofia da ciência, nós temos essa questão do questionamento da própria ciência, né? E aí esse problema que fez com que houvesse um reducionismo do conceito de filosofia aqui, né? Mas eu concordo com a definição de José Luiz de Paiva Bello, que, segundo ele, o conhecimento filosófico é um fruto do raciocínio e da reflexão humana. Busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassa os limites formais da ciência. Além disso, o conhecimento filosófico ele é racional, porque ele consiste num conjunto de enunciados que são logicamente correlacionados. Gente, não é uma viagem na maionese, né? E também ele é sistemático, porque suas hipóteses e enunciados eles visam uma representação coerente da realidade estudada, uma busca, né? Ela não quer abarcar, ela não fala assim, eu abarquei toda a realidade, eu sou irrefutável. Não é nada disso, né? Então vamos tomar cuidado com esse conceito de filosofia, né? Por último, o conhecimento científico, né? O conhecimento científico vai além do empírico, né? Ele é racional, pretende ser sistemático, revelar aspectos da realidade e é real porque lida com ocorrências ou fatos, ou seja, com toda forma de existência que se manifesta de algum modo. E ele também é contingente. O que é contingente? Aquilo que pode ser ou pode não ser, né? Isso que é contingente, né? Ele não é certo, pois suas proposições ou hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecida por meio da experimentação, né? Então, apresenta a característica de verificabilidade, né? As afirmações ou hipóteses que não podem ser comprovadas, elas não pertencem ao âmbito da ciência. Então, você tem que ter a possibilidade de comprovar. É um conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo, absoluto ou final. Nesse sentido, parece um pouco com a filosofia, né? Ou seja, nós temos um desenvolvimento de proposições, de técnicas que podem ser reformuladas ao longo do tempo, né? As pessoas vão se reformulando, e esse é um conceito até tranquilo de ciência, se a gente for olhar bem, né? Aquele conhecimento que não tem a pretensão de ser exato a todo instante, né? E a ciência ela é sistemática porque trata de um saber ordenado logicamente, formando um sistema de ideias e teorias, e não de conhecimentos dispersos e desconexos, também outra semelhança com a filosofia. Apesar das considerações que eu fiz aos conceitos de Lakatos e Marconi, né, elas acertam em dizer uma coisa, que apesar da separação metodológica entre os diversos tipos de conhecimentos, através desse tipo de conhecimento nós podemos mergulhar em diversas áreas. Isso é interessante, porque existe sempre um conhecimento intrínseco em cada realidade humana, em cada situação específica. Por exemplo, quando eu estudo um indivíduo baseado no senso comum ou na experiência cotidiana, eu posso analisá-lo, por exemplo, como um ser biológico, com base na investigação experimental, as relações existentes entre determinados órgãos, suas funções, né? Nós podemos olhar para esse indivíduo descobrindo a sua origem, o seu destino. Então você pode ter uma visão antropológica desse ser humano, nós podemos observá-lo também antropologicamente como um ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, meditar sobre o que dizem os textos sagrados, ou seja, encontrar uma linguagem antropológica mesmo em sua cultura religiosa. Então, nesse sentido, todo o conhecimento aqui ele é passível de trazer alguma contribuição. Além disso, todas essas formas de conhecimento elas podem coexistir na mesma pessoa. Não significa que pelo fato, por exemplo, de eu acreditar em Deus, eu não posso ser um cientista, né? Como eu lembrava agora mesmo, um cientista voltado, por exemplo, ao estudo da física, ele pode ser crente e praticante de determinada religião, estar afiliado a um determinado sistema filosófico e, em muitos aspectos da sua vida cotidiana, agir de acordo com alguns conhecimentos provenientes do senso comum, né? E isso não vem ao caso aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não. Porque, em certo sentido, de maneira alguma, a gente não tem um descrédito dos conhecimentos que ele adquire ao longo das suas pesquisas. Você tem situações em que você vai aplicar determinados tipos de conhecimento. Essa que é a questão.
Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de uma maneira bem resumida sobre a história da ciência através dos tempos, botando até alguns conceitos falados em filosofia da ciência. Até a próxima aula.